Muito bem. Pastor Bio, prazer tê-lo como conferencista esse ano. Passo ao senhor a palavra nesse momento. Seja bem-vindo. Mais uma vez, boa noite a todos. Todos chegaram depois, né? Queremos agradecer novamente à igreja pelo convite, Pastor Soares, juntamente com toda a liderança, para estar convosco nesta ocasião. Deus seja louvado por isso, é uma bênção para nós podermos estar aqui. Também gostaria de antemão deixar um convite quando os amados forem a Natal, poderem nos visitar. Lá do outro lado do rio, na zona norte, tem um bairro chamado Pajuçara. Nesse bairro tem um conjunto chamado Brasil Novo, e neste conjunto tem uma igreja, Igreja Batista do Alto. E nós estamos servindo ao Senhor nesta igreja, como também no seminário, que fica conjugado, fica junto, só um muro, só um portão que divide os dois, a igreja e o seminário. E queremos deixar o convite para os amados irmãos, no dia que forem lá em Natal. Será um prazer recebê-los em nossa casa, como também em nossa igreja. É maravilhoso saber que quando nós deixamos o nosso lar, vamos a qualquer outra cidade, vamos encontrar pessoas que têm a mesma fé. E nós louvamos a Deus por esta igreja aqui em Santa Cruz, por cada um de seus servos, e também dizer que um dia podemos nos encontrar lá em Natal. Se não, nos encontraremos no céu. Aqueles que são crentes em Cristo Jesus. Amém. Aqueles que encontraram o destino certo, ou seja, a vida eterna. E é pensando nisso que nós gostaríamos de desafiar aos nossos queridos amados irmãos e amigos para abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 7. Nós temos um pequeno esboço apenas para que os irmãos possam acompanhar, e os queridos amigos também, a respeito do que vamos tratar, começando nesta noite. Lembrando que o nosso assunto trata sobre dois destinos eternos e uma pergunta muito contundente, que é para todos que estão aqui, crentes ou não. Existem apenas dois destinos eternos. Qual é o seu? É muito importante que todos que estejam aqui pensem no assunto. Como pastor e também como ovelha e servindo ao Senhor na igreja, nós já temos visto muitas pessoas passarem pela igreja. Nós estivemos servindo ao Senhor na Igreja Batista Fundamentalista em Santo Antônio, e nesta igreja nós passamos lá cerca de mais de 20 anos, como pastor 16 anos, e eu sempre acompanhei um rol de membros e congregados. E uma igreja que tem apenas 25 anos, eu tenho uma relação, pois fiquei na igreja até o ano de 2012. Eu tenho uma relação de mais de 600 pessoas que fizeram decisão por Jesus Cristo. Aí você pode dizer, que igreja grande, mas não tem mais que 100 membros. Mas estes 600 foram no decorrer de 25 anos, em que pessoas levantaram sua mão, expressando que receberam Jesus como Salvador. Foi feito um discipulado com a maioria destes, não só por mim, mas eu estou contando desde o princípio da igreja, pois antes de mim passaram outros pastores. Mas estas pessoas, em sua quase totalidade, fizeram um discipulado e deram o seu testemunho de fé em Jesus Cristo, e congregaram um tempo.
mas todos, salvo os que foram para o céu, que o Senhor levou, por ocasião de ter completado o seu tempo de existência aqui na terra, os demais se desviaram. Não podemos dizer nada sobre o coração deles, se eram salvos ou não, porque Deus é quem sabe. Mas fizeram uma profissão de fé, mas abandonaram Jesus. Então é importante que nós pensemos, igreja, todos os crentes que estão aqui, pense sobre isso. 2 destinos eternos. Qual é o meu? Eu tenho tido uma convicção verdadeira de que vou morar no céu? Ou a igreja tem sido para mim um alento, um grupo em que eu posso me relacionar bem? Ou eu tenho tido mesmo a certeza de que ao morrer eu irei estar na presença do Senhor por toda a eternidade? É bom nós pensarmos sobre isso. 2 destinos eternos, qual o seu? O texto escolhido pela igreja, deixa eu só ver se esse coisinha vai funcionar. Ok, obrigado. A Igreja Batista Fundamentalista trouxe o texto de Mateus capítulo 25 e verso 46 como base para pensar sobre estes 2 destinos. O versículo diz: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. A palavra de Deus, ela nos mostra claramente que há somente 2 destinos eternos. Não existe um lugar intermediário. Dentro destes destinos eternos, que são apenas 2, um deles é o castigo eterno para aqueles que rejeitam a Jesus. E nós vemos que é o que ocorre com a maioria da humanidade, rejeita Jesus. Podem não ter raiva de Jesus, mas não querem Jesus como aquele que lidera sobre sua vida. Então, estes irão para o castigo eterno. Mas há uma grande bênção chamada vida eterna, que é para os que creem em Jesus, os que creram, os que estão crendo e os que ainda vão crer. E dentre estes que ainda vão crer, você, querido amigo, que aqui está nesta noite, pode ser um destes. Você só terá esse destino eterno chamado vida eterna se você crer em Jesus. Existe sim o inferno, não pense que isso é uma ficção, mas o inferno existe. É um lugar de sofrimento, de punição. E o destino eterno não será somente no inferno, mas será num lugar chamado Lago de Fogo. Um fogo que jamais se extinguirá. E esse é um destino para aqueles que não creem em Jesus. Mas é importante que você saiba que Deus jamais preparou o inferno para as pessoas. Deus não criou este lugar para as pessoas. Não há evidência nas Escrituras de que Deus tenha predestinado pessoas para o inferno. Mas o que ocorre é que se as pessoas ouvem a voz de Satanás, não é audivelmente, mas é através das suas sutilezas, da sedução deste mundo, da busca pelos prazeres que as pessoas dão ouvidos a Satanás. Seguem os seus caminhos e terminam no mesmo lugar que ele. O diabo tem como destino a perdição eterna e o inferno foi preparado para ele, mas aqueles que ouvem a sua voz, seguem o seu caminho, vão terminar no mesmo lugar que ele, em tormento eterno. O castigo eterno tem lugar neste chamado inferno. Lugar onde todos aqueles que não querem se arrepender
os seus maus caminhos irão após a morte. É a Bíblia. Esta não é uma filosofia, um ensino da Igreja Batista Fundamentalista, mas é o que está escrito nas Escrituras. A Bíblia, aquela que você tem em seu lar, dificilmente um lar não tem um exemplar das Escrituras. Mas o que ocorre é que muitas pessoas têm um exemplar das Escrituras em sua casa, aberta como se fosse um amuleto, mas a Bíblia não é para ser usada assim, ela é para ser lida. Se ela foi escrita, foi para ser lida e meditada e aplicada às vidas. Então, a Bíblia fala sobre este lugar de sofrimento. E quando Jesus adverte sobre o perigo da incredulidade, quando Jesus adverte a respeito do céu, fala sobre o céu, mas também fala sobre o inferno. Quando Jesus fala a respeito de fé e de incredulidade, Ele está fazendo isso procurando salvar o ser humano de um castigo agonizante e que é eterno. A grande preocupação do Senhor e da igreja do Senhor é que as pessoas estão alheias a este assunto. Seria muito bom que você chegasse aqui numa ocasião de aniversário da igreja e pudesse ouvir uma mensagem que trouxesse algum alento para o seu ego, trouxesse alguma ajuda para que você pudesse prosperar na sua vida física, na sua vida material, na sua vida emocional. Mas quando você chega numa igreja como esta, você vai encontrar o ensino da palavra de Deus sendo um ensino das Escrituras, mostrando a real necessidade das pessoas, mostrando a responsabilidade dos crentes, mostrando o perigo que todos correm se estiverem distantes de Jesus. Então Jesus, quando fala a respeito de incredulidade e de inferno, Ele está querendo alertar os crentes para que estejam atentos. E Ele está querendo avisar aqueles que ainda não são crentes sobre esse destino eterno. Aí nós temos uma pergunta para pensar nesta noite. Você está no caminho certo? Se há o destino, para chegar a esse destino, você tem que entrar no caminho. Eu, quando estava me deslocando para cá, eu sabia qual era o caminho que eu tinha que percorrer até chegar aqui em Santa Cruz. Você, ao sair do seu lar para vir para a igreja, você sabia qual o caminho seguir até chegar aqui na igreja. Se você não sabia, você perguntou a alguém. Alguém lhe deu uma orientação. Mas para chegar ao destino eterno, nós estamos preocupados com o que você tem tido como caminho para a eternidade. E agora sim, nós abrimos nossa Bíblia, Palavra de Deus, pois eu estou apenas falando e nós queremos que a palavra que fale ao nosso coração. Nós vamos voltar não no capítulo 25, mas para o capítulo 7, em que nesse trecho do capítulo 7, nós observaremos apenas 2 versículos, que são os versículos 13 e 14. O Senhor Jesus Cristo, trazendo uma advertência no seu Sermão do Monte, uma advertência que deve ser levada em consideração por cada um de nós. Diz assim, versículo 13: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Que o Senhor nos ensine nesta noite por meio de sua palavra. Vamos orar. Nosso Pai,
Neste momento de adoração ao Senhor, temos lido a Tua palavra e te suplicamos que o Senhor nos ensine, por meio do Teu Santo Espírito, que o Senhor traga edificação para cada um de nós que já somos crentes, que nós nos regozijemos e exultemos pelo Teu grande amor para conosco, pelo Teu grande favor. E te suplicamos, Senhor, em oração, que tenha misericórdia dos nossos amigos e que por meio do Teu poder, do poder do Teu Evangelho, pessoas nessa noite possam entregar suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Eles possam ter convicção de que o seu destino eterno é o céu, uma vez que se arrependem dos seus pecados e recebem Jesus como Salvador. Me ajuda, Pai, a compartilhar a Tua palavra, pois te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos e amigos, cada um de nós está numa viagem espiritual. Vamos pensar assim. É uma viagem que nós fazemos através da nossa vida. Seja religioso ou não, nós vamos viajar num caminho especial, num caminho espiritual. Talvez aqui haja pessoas que são religiosas, talvez não. Mas cada um de nós toma uma decisão durante a sua vida. Todos os dias nós fazemos escolhas. E estas escolhas vão afetar a direção que nós estamos andando. Você faz escolhas desde pequeno. Chega à juventude, tem escolhas mais firmes, mais sérias. Chega à idade adulta também. E passa a ajudar outros que precisam de fazer escolhas. Mas de qualquer forma, todos os dias nós fazemos escolhas. E nestas escolhas nós vamos ter a direção certa ou a direção errada. Muitas pessoas pensam que são muitos os caminhos em que podem viajar. E isso nós não tiramos a razão das pessoas em pensar assim, pois em certo sentido há vários tipos de religião. Quando nós olhamos para o cristianismo, nós vemos o catolicismo e vemos um grande número de igrejas evangélicas. E às vezes as pessoas confundem, são várias religiões. E olhamos para as outras religiões que têm se infiltrado no nosso país também, em que muitas pessoas têm se enveredado por estes caminhos. Então por isso que alguns pensam que podem viajar, todos os caminhos levam a Deus. Como se dizia antes, todas as estradas levam a Roma. Mas isto não é verdade. Todos os caminhos não levam a Deus. Nós vemos aqui claramente no Sermão da Montanha, Jesus falando sobre apenas 2 caminhos. E cada um destes caminhos tinha o seu próprio começo. E cada caminho tem um começo. Mas também cada caminho tem um fim. Cada caminho leva a um destino. E nas palavras de Jesus nós observamos que ele fala sobre um caminho que é demasiadamente povoado. Tem muitos que seguem aquele caminho, que andam por aquele caminho, mas ele fala sobre um outro caminho que é percorrido por poucos. E nós devemos estar atentos pela maneira como Jesus Cristo fala sobre isto. Temos um destino. Existem 2 destinos. Um é o inferno. O outro é o céu. Então, para ir para o céu, eu não posso pegar o caminho errado. Eu tenho que pegar o caminho certo. Então, por isso que Jesus mostra, em poucas palavras, que muitas pessoas estão seguindo um caminho e poucos estão seguindo outro caminho. E aí nós temos uma pergunta. Há apenas 2 caminhos, mas a pergunta é: onde você está na sua jornada? Qual é o caminho que você está seguindo? É isso que Jesus quer saber. Ele verdadeiramente sabe, mas Ele quer que você siga o caminho certo. Por isso Ele vai nos trazer aqui algumas advertências que eu gostaria de pensar com você. Primeira coisa, que para chegar no destino entra-se num caminho, e este caminho, no início, tem uma porta. Foram as palavras de Jesus. Olhe novamente o versículo 13.
Entrai pela porta estreita. Ele começa a falar sobre um destino e fala inicialmente sobre uma porta. E esta porta ele diz que é uma porta larga. Observa como está? Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Então, esta porta que Jesus Cristo apresentou, ela coloca-se como um início de uma caminhada. Agora, nota que leva à destruição. E é importante pensar seriamente, com sobriedade. O Evangelho não é uma coisa lógica. O Evangelho é o poder de Deus. Muitas vezes as pessoas não compreendem quando veem alguém que antigamente praticava uma série de ações que traziam vergonha para si, para a sua família, para a sociedade, traziam prejuízos para o seu corpo, para os seus semelhantes, e depois o encontra andando com uma Bíblia e indo em direção à igreja e participando do culto e trocando o bar pela igreja, trocando o clube, não sei se hoje ainda chama clube, era no meu tempo quando eu era rapaz, né? Pela igreja, deixando as músicas mundanas e usando um novo cântico, deixando palavras, expressões que eram vergonhosas, e agora é uma pessoa educada, respeitadora e com temor a Deus. As pessoas não compreendem. O que ocorre é que a pessoa não está mais andando naquele caminho que levava para a destruição. Hoje, agradecemos aos dados irmãos que tivemos na sua casa, irmão Bonfim, sua família. Nós falamos um pouco sobre a dificuldade, a criminalidade, a mortandade que há entre os jovens. E em sua grande maioria nós vemos que são pessoas que estão envolvidas no mau caminho, no caminho errado, no caminho das drogas. Mas não morrem só estes. Nós vemos que pessoas de bem também perdem sua vida. Mas nós gostaríamos de pensar sobre esta porta larga, que é um caminho que leva à destruição, é descrita como grande. Eu gostaria de pensar sobre esta porta grande. O que é esta porta grande que Jesus Cristo está falando aqui? Esta porta grande permite que muitas pessoas entrem sem nenhum sacrifício de sua parte. É muito fácil ser um religioso sem nenhum sacrifício de sua parte. É muito fácil entrar por esta porta que não exige renúncia de nada. É por isso que muitas pessoas têm entrado por esta porta, porque não há uma exigência de renúncia. É uma porta que permite que a pessoa traga qualquer coisa na sua bagagem, como deseja. Que vivam como querem, por exemplo, o materialismo, o mundanismo, o preconceito, o ódio, um espírito que não perdoa, o rancor, o ciúme, acreditar em tudo que se quer acreditar. Esta é a porta larga. Mas tem uma advertência: a porta larga leva à destruição. Não é a porta boa, não é a porta que Deus quer para você. Não é a porta que Jesus disse que você deva entrar por ele. E um grande perigo que nós encontramos, que além de não exigir sacrifícios, é escolhido pela maioria das pessoas. É escolhida pela maioria das pessoas. O povo vai. O povo quer. Quantos convidados tem em média hoje aqui? Uns 15 ou mais. Vamos imaginar que o pastor Soares anunciasse, como ele faz no rádio. Eu não sei se ele ainda bota aquela caixa de som na moto e sai anunciando na rua. Não sei como ele faz, mas ele já fez isso, né? Mas os convites foram feitos para as pessoas. Mas se no conteúdo do convite para o aniversário da igreja dissesse que ia ter uma banda, onde todos poderiam dançar e beber à vontade, você acha que esse recinto daria? Você acha que viria só 15 pessoas?
Ou então se pastor Soares começasse a anunciar: olhe, hoje começa uma campanha em nossa igreja e você pode levar a fotografia de alguém, você pode levar a roupa de alguém, se você tem problemas financeiros, você pode levar seus duplicados, seus cheques devolvidos, e se você tem problema de saúde, então você pode, leva a sua água. Aqui estaria assim, aquela tenda que ele botou ali para fora, ele teria que ter inúmeras tendas, porque estaria assim de pessoas. Mas as pessoas sabem da seriedade desta igreja em pregar o genuíno Evangelho. Aí nós olhamos que são poucas as pessoas que querem ouvir o Evangelho. Porque a grande maioria, ela escolhe a porta grande, a porta larga, não tem exigência de sacrifícios. A maioria escolhe esta porta. Porque não há restrições. Não há restrições quanto à crença, pode-se crer em tudo. Nem há restrições quanto a comportamento, podem viver do jeito que quiserem. Então o povo quer, o povo gosta, o povo ama. Mas ele fala também aqui da porta estreita. Agora nota a diferença da porta larga, que o início leva à destruição, mas a porta estreita conduz à vida. E nesse conduzir da vida, olha o que diz o verso, não saia aí de Mateus 7. Entrai pela porta estreita. Esta porta representa um caminho, o início do caminho que conduz à vida. E ela é uma porta estreita por se tratar de uma porta que requer abnegação. A pessoa tem que negar a si mesma. A pessoa tem que olhar para os ensinos de Jesus. Tem que se submeter. Tem que ser obediente. Ninguém quer obedecer nem às leis do país. A quem veem as autoridades, juiz, promotor, advogado, polícia com cacetetes e choque, as pessoas não querem obedecer assim. Imaginem a um Deus que não veem e que não tem experimentado ainda a sua ira. Eu vou falar sobre isso domingo à noite, sobre a ira de Deus. Esta porta que Jesus Cristo tem oferecido não tem espaço para o desejo de consumir bens terrenos, de ter um espírito que não perdoa as outras pessoas, que é rancoroso, murmurador e que pratica a autojustiça. Esta porta não tem espaço para isso. Jesus está salientando que há dois pontos de partida: a porta larga e a porta estreita, para que se adentre num caminho. Então vamos olhar que esta porta estreita é escolhida por poucos. Os crentes sempre são poucos. São poucos os que se salvam. E você já imaginou porque você é um desses poucos que está nesta noite ouvindo o Evangelho? É porque Deus quer que você ouça, porque a fé só vem pelo ouvir. E se você não tivesse vindo, talvez você estivesse assistindo a novela das 8, ou uma partida de futebol num canal pago, ou num bar, ali escutando aquele cantor que eu já escutei no passado, quando eu era tolo. Mas hoje os crentes escutam a palavra de Deus e vivem para Deus. Mas aí Jesus, ele continua falando, não há somente duas portas, mas dois caminhos. Ele fala do caminho largo. Largo é o caminho que conduz para a perdição. O caminho que conduz para a perdição é amplo. Deixe-me ajudar aqui. É amplo, porque permite tudo. Nota que a mesma coisa dita da porta também é dito do caminho.
Qualquer comportamento que se deseja pode se praticar. Não há necessidade de mudança, não há necessidade de reforma, não há necessidade de mudar o seu estilo próprio de vida. Você já viu aquele ditado, filho de peixe, peixinho é? A pessoa, quando entra pelo caminho estreito, a porta estreita, o caminho estreito, ele passa a seguir o caminho de Deus, ele passa a pertencer à família de Deus, ele passa a ser filho de Deus, ele passa a ter restituído em si a imagem e semelhança de Deus. E aqueles que ainda continuam nesta porta larga, neste caminho largo, tudo é permitido em sua vida. Não há necessidade de mudança alguma e muitas pessoas amam este caminho. Muitos amam. Eu poderia até usar a palavra adoram este caminho. Sabe por que as pessoas amam este caminho? Porque eles pensam que são livres. Começa em casa sem obedecer pai e mãe. E desta obediência a pai e mãe, achando que os conselhos e os ensinos do pai e da mãe são retrógrados, sem valor, antiquados, quadrados, aí começam a desobedecer as leis do país, as leis dos homens, e acham que são livres. O pecado é bom, a desobediência, a irreverência, ser diferente dos demais, acreditam que têm uma mente aberta e acham que isso é tudo. E eu devo tolerar os outros para que os outros me tolerem também. Ninguém quer fazer isso no caminho estreito, por isso que não vem para ele. Mas sabe que estando neste caminho largo, eles podem fazer tudo isso. E com um sorriso bem grande demonstram o seu amor. Eu quero aqui, quero viver como eu estou. Eu lembro que vários anos atrás tinha um jovem de nossa igreja. Ele faleceu num acidente, e eu creio que ele faleceu porque ele abandonou Cristo. Faleceu não, Deus matou ele, porque Deus mata o crente que abandona ele. Você já deve ter ouvido isso. Deus mata aquele que deixa Cristo e é crente verdadeiramente. Deus mata, é bíblico. Mas deixando de lado este rapaz, a pessoa dele, mais uma vez ele nos pediu para que nós fôssemos visitar um tio que era viciado no álcool e nas drogas e estava à beira da morte, já desenganado pelos médicos. Eu estava em casa só esperando a hora, e nós fomos lá evangelizar, eu e minha esposa. Chegamos lá, falamos de Cristo para ele. Ele já tinha ouvido outras vezes. Ele disse: não quero esse negócio de crente não. E a gente foi embora. Ia fazer o quê? Fomos embora. Passado alguns dias, o jovem nos chamou novamente: pastor, vá lá, eu acho que agora ele está morrendo, já está botando a vela na mão. Sério, é verdade, já estavam botando a vela na mão naquela noite anterior. E nós chegamos lá, e eu pedi para ficar sozinho com ele e falei: olha, se você morrer sem aceitar Jesus Cristo, você vai para o inferno. Ele disse que preferia ir para o inferno do que ser um crente. Imagine o tamanho da dureza do coração de uma pessoa às portas da morte. E ele não chegou no outro dia. Isso aqui não é uma história fictícia, não é uma história de Trancoso, mas foi uma realidade que nós vivemos. Nós vimos isso acontecer na vida de um ser humano. As pessoas amam esta vida e se apegam aos seus prazeres e querem curtir tudo que esta vida oferece, porque não têm esperança, não sabem o que vai lhes acontecer quando morrer. Então quer aproveitar tudo o que esta vida oferece, em todos os seus aspectos. Amam este mundo. Mas Jesus fala sobre este caminho apertado. Deixa eu me colocar logo aqui para mim não me complicar. É um caminho difícil, Jesus diz. É apertado, o caminho é estreito, é difícil, é como se fosse andando num caminho cheio de penhascos, em que deveria a todo tempo ter um cuidado. Mas nota que este caminho conduz à vida. É difícil
porque requer aquela justiça de Deus que excede o de muitas pessoas religiosas. Tem muitas pessoas que estão se apegando à religião. Não, eu nasci nessa religião, papai era, vovô era, meu bisavô era, então eu tenho que ser também. E se eles têm confiança, então esta confiança serve para mim também. Então estão se apegando a esta religiosidade. O programa, a Igreja Batista Fundamentalista tem um programa na rádio, a Voz do Evangelho, né? Há uns poucos anos, né? Lá em Santo Antônio nós tínhamos um programa também em que anunciávamos. O programa ainda existe na rádio. E o programa lá em Santo Antônio é meia hora antes da transmissão da missa. A missa é transmitida, não sei se aqui é também. Aí as pessoas sintonizam o rádio para escutar a missa e escutam o restinho do programa, né? Acontece isso. Às vezes as pessoas assistem ao programa todo. Mas o que me chamou uma atenção uma vez que eu cheguei ou melhor, eu estava saindo do programa e indo embora, estava começando a missa e eu escutei um pouquinho quando uma pessoa lá na igreja lia o nome de várias pessoas que tinham morrido, e naquele momento aquela missa ia ser celebrada em favor da alma daquelas pessoas. Então era uma relação. E um nome me chamou a atenção, era uma pessoa que eu conhecia. E foi amigo de infância e morreu num acidente, já fazia vários anos. Ele era até vizinho da minha esposa. E este rapaz já tinha morrido fazia vários anos, eu acho que mais de uma década. E a família ainda estava mandando celebrar a missa em favor daquela alma. Isso se faz por quantos anos? Qual é a segurança que as pessoas têm? Quando o Senhor fala sobre este caminho apertado, nos fala que aquilo que o Senhor tem nos oferecido é maior do que qualquer prática religiosa. Além disso, nos leva a uma mudança no nosso comportamento. Aquilo que era do passado não faz mais parte do nosso currículo. Questões como assassínio. Não precisamos matar ninguém, as pessoas não vivem todo mundo matando. Mas Jesus Cristo advertiu que não somente matar, mas até aquele que se encolerizar contra outro, se irá contra outro. No que diz respeito a adultério, todo mundo não adultera, mas pela maneira indecente que muitas mulheres se vestem, fazem com que muitos homens pensem erroneamente com respeito a uma mulher que não lhe pertence. Divórcio, Deus abomina. Ter uma só palavra, hoje precisa de avalista, precisa de assinatura reconhecida em cartório. O não ser vingativo, o amar os inimigos, o ajudar aos necessitados, o ter uma vida de oração, o não servir a dois senhores, o até não se preocupar, não julgar os outros, etc. Então isso é muito difícil para muitas pessoas. Por isso que as pessoas não querem este caminho. E devido à sua dificuldade, muitos optam por não viajar neste caminho. Acha que ser um crente é entrar num caminho confinante, em que não tem espaço, não tem liberdade. Pensa que é um caminho de alguém que é pobre de espírito, quando na verdade não é, é o contrário. É cheio do Espírito, é batizado para dentro de um corpo uma vez que ele se converte, e ele procura cada dia encher-se do Espírito. Então Jesus descreve essas duas portas, esses dois caminhos, mas ele lembra uma coisa muito importante, que existem dois grupos de pessoas. Não somente as duas portas, não somente os dois caminhos, mas existem dois grupos de pessoas. Existe um grupo que é chamado de muitos. Este é um grupo. O outro grupo é chamado de poucos. E ele diz, há muitos que entram por ela. E nós vimos várias razões por que isto acontece.
né? Já foi visto por nós. A entrada é ampla, o caminho é aberto, é o padrão que o mundo. Esse é o padrão das pessoas. Você pode olhar, meus familiares, eu tenho muitos familiares, minha esposa tem vários familiares que quer viver nesse padrão. Você também tem. E talvez você que não é crente, você vive esse padrão. O perigo é porque você está fazendo parte destes muitos. E Jesus fala claramente que estes muitos estão em situação difícil. Estes muitos estão vivendo num caminho aberto, que você deva ser como você é, que não são necessárias alterações, que você faça suas próprias regras, que você tenha seus próprios conceitos, que você acredite no que você quiser e que você faça o que você quiser. Essa é a forma padrão das pessoas caminharem. Ninguém se preocupar mais com o outro. Deixa lá, cada um que vive a sua, eu vivo a minha vida, não se importa com a minha vida. É assim que as pessoas querem viver. Este Jesus chama de muitos, mas ele fala que estes estão no caminho errado. Ele fala também do outro grupo, que é o grupo dos poucos, verso 14 agora, mais precisamente. No verso 14 diz: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. E a Bíblia nos mostra, nos dá a comprovação de que isso é verdadeiro. Irmãos e amigos, isto é verdade, é a realidade. Por exemplo, nós olhamos, você já ouviu falar no dilúvio? O dilúvio ocorreu. O dilúvio foi mundial, foi global, não foi local. E naquela ocasião, milhões de pessoas foram perdidas e apenas 8 foram salvos. Os muitos, ali já é uma figura do destino eterno. Os muitos foram destruídos no dilúvio. Apenas 8 foram salvos. Poucos em relação à quantidade de pessoas. E você olha que não é muito pouco, pouquíssimos. Pouquíssimos, os poucos. Por exemplo, o povo de Israel peregrinou no deserto por 40 anos, perderam-se no deserto e a sua grande maioria não entrou na terra prometida. É também uma figura. Porque foi que aquele povo peregrinou e não entrou na terra, às portas da terra, mas não entrou. Porque desobedeceram a Deus, porque escolheram o caminho fácil, o caminho largo, a porta larga. E só entraram aqueles que escolheram o caminho estreito. Por isso que você fez muito bem em ter vindo hoje ouvir a palavra de Deus. Você não é mais inocente. Você não era inocente, porque Deus se dá a conhecer até pela própria natureza. Mas você está sendo advertido, como isso aconteceu comigo no passado, antes de ter Jesus, antes de conhecer Jesus, como aconteceu com cada um dos irmãos aqui que hoje são crentes. Antes estavam no caminho largo, não tinha satisfações a dar a ninguém. Hoje nós temos um Deus, um Salvador, único Senhor, que guarda a nossa vida e nos segurará até aquele dia em que nos encontraremos e estaremos por toda a eternidade com Ele. Não dependemos de religião, não dependemos das nossas obras, não temos mérito, nem fazemos esforço para isso. Mas Deus nos deu a oportunidade, nós ouvimos o Evangelho. Você está tendo a oportunidade nesta noite. E o que Jesus quer te advertir é que você não fez errado em ter vindo aqui para ouvir. Você procurou ouvir a palavra de Deus. Talvez não, o interesse não fosse exatamente esse, mas você sabia que aqui está falando de Deus, de Jesus, da sua salvação. Aí por isso ele quer te advertir com esta última parte, 2 destinos. E eu gostaria de falar um pouquinho só sobre esses 2 destinos. Primeiro, sobre a destruição. A palavra literalmente, destruição. Largo é o caminho que conduz à perdição, e
o que é notável é que são muitos os que entram por este caminho. O apóstolo Paulo, escrevendo para as igrejas, foi um homem notável que Deus usou para trazer instruções para a igreja do Senhor em seu princípio. Ele fundou muitas igrejas, pregou o evangelho, do qual ele nunca se envergonhou. E após a formação de várias igrejas e preparar obreiros, ele escreveu para estas igrejas, trazendo exortações, e exortou a igreja para que estivesse sempre dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus, aguardando ansiosamente a vinda de Cristo, e trouxe uma advertência para o povo crente e para o povo não crente sobre a questão da destruição. Paulo escreveu sobre a destruição eterna que está por vir. Essa é uma destruição eterna. Não quer dizer que se desfaz, acabou-se, aniquilou-se. Não, ele está falando sobre um sofrimento. Sofrimento é uma espécie de destruição, e é um sofrimento eterno que Paulo adverte a igreja e adverte aqueles que não são crentes. Vou convidar o amado para abrir sua Bíblia para 2 Tessalonicenses. Temos uma descrição que nos mostra claramente sobre essa destruição eterna. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 7 a 9. 2 Tessalonicenses 1, 7 a 9, ele diz assim: E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9: Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, especificando: banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, o que ele está nos alertando sobre essa destruição eterna, o perigo que corre aqueles que não conhecem a Deus, não é apenas de ouvir falar: eu sei que existe Deus. Não, isso aí eu creio que existe Deus. A Bíblia diz que até os demônios creem e estremecem, eles não vão para o céu. Não é só acreditar, saber que Ele existe, mas saber que Ele é Deus, único e suficiente Salvador, que amou e provou o seu amor, dando Jesus para que morresse na cruz, para que você fosse salvo. Qual a razão de Jesus ter vindo a esta terra? Se perguntar para as pessoas quem é Jesus, todo mundo sabe dizer que Jesus é o Filho de Deus. E o que foi que Ele veio salvar? Ou o que Ele veio fazer? Todos dizem: Ele veio para salvar, Ele é o Salvador. Mas quando pergunta: Ele é seu Salvador? Aí, pô. Quando você morreu, você vai para o céu? Eu não sei. Havia 3 homens que costumavam sentar no batente de nossa igreja, em Santo Antônio, e um mascava fumo e sujava a calçada. E todas as tardes, quando eu chegava para a igreja para estudar, 2 horas da tarde eu estava chegando, estavam aqueles 3 homens sentados, e eu me incomodei. Eu tinha que pedir licença para mim entrar, porque eles estavam no batente da igreja, né? Não tinha rampa, era um batente mesmo. E eu pedi licença e entrava. Eu digo: meu Deus, eu vou fazer alguma coisa. Aí peguei minha Bíblia, voltei: posso sentar aqui com os senhores? E sentei. Disse: posso ler? Pode. Você é o pastor da igreja? Pode. Então eu li, comecei a ler. E à medida que eu fui lendo e tentando explicar, então 2 foram embora. Um saiu para um lado, o que mascava fumo foi para o outro, e ficou um. Aí ele disse: eu já sou crente. O senhor é crente? Sim, tá bom. O senhor congrega onde? Eu congrego a igreja tal. Aí, olha, depois que eu entrei naquela igreja, eu tinha um câncer na próstata, eu tinha um câncer no fígado, eu tinha um câncer no estômago. Hoje eu não sinto nada, não tomo nem remédio. E quando o senhor morrer, o senhor vai para onde? Vai para o céu? Não, isso aí Deus é quem sabe. É assim que as pessoas se encontram nestas igrejas. O Senhor, Ele não quer somente trazer uma cura no aspecto físico, mas Ele está preocupado no principal, que é a alma, que é eterna. O corpo, ele vai se desfazer, ele vai ir lá para o cemitério. No dia da ressurreição, a terra haverá de dar conta dos corpos, mas a alma é eterna. E só há 2 destinos: o céu ou o inferno. E o Senhor quer
que as pessoas pensem em conhecer a Deus, porque os que não conhecem a Deus terão essa destruição eterna. Os que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, Paulo disse no versículo 8. Nota que a descrição é como em chama de fogo o Senhor Jesus Cristo vem. É na segunda fase da sua segunda vinda. Na primeira fase ele leva a igreja para o céu. A igreja passa por um tribunal onde nossas obras são julgadas para o recebimento de galardões. Durante este período, 7 anos de tribulação aqui na terra, aqueles que não aceitaram Cristo ficam aqui em sofrimento. Será muito difícil conhecer Jesus naquele tempo. Então, depois desses 7 anos, Jesus volta à terra. E diz aqui a palavra, que ele vem em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor. No verso 9 ele diz: esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. E João descreve esse lugar como lago de fogo. Você já botou o dedo na churrasqueira? É um lugar de sofrimento. E um pensamento aqui é que são muito preocupantes essas palavras de Jesus. Ele diz que há muitos os que entram. São muitos os que entram por esse caminho. E por fim, o caminho da vida. O caminho da vida fala sobre vida eterna. É um caminho difícil, mas conduz à vida, como diz o versículo 14. E esta vida é a vida eterna. Lembra do versículo que a igreja escolheu para o tema? 2 destinos eternos, qual o seu? Jesus disse: e irão estes para o castigo eterno, os justos para a vida eterna. Não é que nós somos justos, mas a pessoa ela passa a ser justificada por Deus a partir do momento em que, por meio do poder do Evangelho, da ação do Espírito Santo, o homem é convencido do pecado, da justiça, do juízo,